aí, ele foi caluniado, ele foi perseguido e ele foi jogado dentro da sepultura, que naquele tempo não era bem o chão, mas era dentro de uma vamos dizer, uma toca, que era aberta uma fenda na rocha e colocava o morto lá dentro. E colocou Jesus ali, Jesus ficou por 3 dias. E depois ele saiu de lá. E Jesus, a Bíblia diz que quando ele sai de lá, ele sobe. E ele vai e senta à direita de Deus. A Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai. E ele leva sobre ele as marcas daquela situação. Ele vai com as mãos furadas e senta lá. E aí ele começa, sentado no trono, a nossa proteção aqui embaixo, o nosso livramento. Porque toda vez, irmãos, que nós merecemos morrer, toda vez que a nossa desobediência ela passa do limite, toda vez que a gente acha que é bom e que nós merecemos morrer, ainda assim Jesus é misericordioso e está sentado lá, pedindo ao Pai misericórdia pela minha e pela tua vida, para nos dar proteção, para que nós estamos aqui hoje. Deus, aleluia, Jesus. O sacrifício que ele fez, irmãos, não foi em vão. E ele prometeu que ele vai voltar. Glória a Deus. Eu quero dizer para a igreja que nós já estamos chegando na reta final. Nós estamos chegando no fim. Daqui a pouco Jesus vai voltar para levar a igreja. Daqui a pouco ele vai descer para levar a noiva do Cordeiro. E nós seremos apresentados ali, irmão, diante do Senhor. Mas quem ficar aqui vai passar por uma situação que não vai ser agradável. Os que ficar aqui vai passar por uma situação a qual desejarão morrer e não vai poder morrer naquele período. Os que ficar aqui vai sentir saudade de quando passava diante da igreja e viu a igreja aberta. Os que ficar na terra vai sentir saudade de quando via irmão Ardilho pregando. Os que ficar aqui vai sentir saudade de quando descia a ladeira que via o grupo das crianças cantando e não vai poder mais ouvir. Alguns vai passar e vai lembrar do irmão Valdo quando vinha para a igreja com a Bíblia e vai sentir saudade, mas não vai poder mais ver o irmão Valdo. Alguns vai passar a olhar para essa igreja, vai lembrar dos dias que elas foram abertas, vai lembrar do dia em que o irmão pregou aqui, vai lembrar dos hinos que eram louvados nesta igreja, e eles correrão e não acharão mais essa palavra. O homem vai correr e vai ligar a televisão, e quando ligar a televisão eles vão sentir saudade de quando via algum irmão com a Bíblia aberta, pregando que Jesus é o Rei dos Reis, pregando que Ele é o Senhor dos Senhores, pregando que Ele foi morto, humilhado, crucificado, Ele foi levado ao alto do céu com autoridade e que Ele ia voltar, mas muitos não deu crédito. Quando eles ouviam dizer que viam um rei chamado Jesus que ia voltar para levar a noiva, ele sorria pelas ruas, ele zombava pelas ruas. Quando via alguém levar a Bíblia, ele sorria, zombava. E muitos crentes vão ficar na terra porque a vergonha domina, a vergonha tem privilégio, tem ficado grudado no coração nos últimos dias na terra. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, irmãos, se eu e você não largar de lado rápido, se eu e você não fazer um compromisso com Deus rápido, irmão, nós iremos ficar na terra junto com os ímpios, e nós iremos passar também diante das igrejas, e nós iremos lembrar desse culto, iremos lembrar do dia que o irmão Vandiclay tocava a bateria, iremos passar diante das igrejas, iremos olhar para o céu, iremos dizer: meu Deus, que saudade daquele povo barulhento na terra, que saudade daquele povo. Irmão, se eu e você ficar na terra, nós iremos sentir saudade do dia que o irmão disse assim: santifica a tua vida, santifica a tua vida. Se eu e você ficar aqui, irmãos, nós iremos sentir saudade do dia que o pastor pregou e diz: igreja, se converta, e diz: irmão, não veja mais curto. Irmão, nós iremos sentir saudade da doutrina. Irmão, se nós ficarmos aqui, irmãos, nós iremos sentir saudade do dia da reunião de membro, que o irmão falou: parem de mentir. Irmão, nós iremos sentir saudade. Igreja, nós iremos sentir saudade dos irmãos que nos doutrinavam e não doutrina mais. Nós iremos olhar para o céu e dizer: meu Deus, porque eu não ouvi enquanto havia tempo. Senhor, porque eu não dei graça enquanto havia tempo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, se eu e você ficar na terra, nós iremos ser pisados, nós iremos ser caçados, nós iremos ser massacrados. Aí nós vamos lembrar daquele dia assim, irmãos: que saudade, eu não tenho mais a oportunidade de pregar, eu tinha
assim: meu filho, não vai mais na prostituição. Ai, irmão, nós iremos sentir saudade de quando os irmãos dizem assim: irmão, abandona a novela, nem que seja por um dia. Nós iremos sentir saudade, irmãos, dos hinos que nós ouvia. Nós iremos sentir saudade das irmãs no círculo de oração, mas ela não vai poder estar mais aqui. Nós iremos sentir saudade de correr atrás da palavra, mas ela não vai estar mais aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós seremos caçados, pisados e humilhados. E eu continuo dizendo, irmão, se eu e você não subir, iremos andar pela terra como vagabundos. Iremos andar na terra caçados. E a saudade vai bater no coração. E nós iremos lembrar, irmão, desse culto. Nós iremos lembrar daqueles louvores que eram cantados nas praças. Nós iremos lembrar da oportunidade que o Senhor nos deu para se consertar com Ele, e nós não se consertamos. Irmão, se eu e você ficar aqui, nós iremos sentir saudade do conselho da mãe quando diz: meu filho, sai dessa situação. Nós iremos sentir saudade, irmãos, de quando dava 7 horas, que nós arrumávamos e ia para a igreja, mas não vai poder mais. Nós iremos correr atrás da palavra e ela não vai estar aqui mais. Porque a oportunidade já passou. A oportunidade se findou. E, irmão, se eu e você ficar aqui, irmão, nós iremos lembrar que nós podíamos ter esforçado mais um pouquinho e nós não esforçou. Porque alguém ia falar de você. Nós temos uma oportunidade de se consertar e não se consertou. Porque tinha medo de carregar a Bíblia. Nós iremos lembrar, irmãos, porque nós ficamos aqui, iremos olhar para o céu com essa noiva do Cordeiro na terra e não vai estar mais aqui. E nós vai lembrar na nossa mente: mas eu não subi porque eu tinha vergonha de dar a paz do Senhor no meio da rua para o irmão. Eu fiquei aqui porque quando chegava no mercado, eu tinha medo e vergonha de dar a paz do Senhor. Aí vai sentir saudade de gritar e dar a paz do Senhor, mas não vai ter como mais. Oh, glória a Deus, aleluia. Você vai correr para um lado e para o outro e vai dizer assim: mas meu Deus, eu tive a oportunidade de não trair meu marido mais e eu não parei, aleluia. Eu tive a oportunidade de não trair minha esposa, mas eu não parei e fiquei aqui na terra. Eu tive a oportunidade de consertar e não me consertei. Iremos sair gemindo pelas ruas. Nós sairemos gemindo pelos matos. E não vai ter mais jeito. A trombeta soará, a igreja vai subir, e alguém vai ficar na terra gemendo porque não perdoou. Alguém vai ficar gemendo na terra porque diz que ele é crente, mas o facão não é crente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a igreja vai subir, mas se nós não temos cuidado, nós iremos ficar na terra por causa de uma lata de cerveja. Se nós não termos cuidado, nós iremos ficar na terra por causa de uma mentira. Se nós não temos cuidado, irmãos, a trombeta vai soar e nós vai ficarmos aqui, irmãos, porque nós não ouvimos e botamos no nosso coração a palavra de conserto. João Batista veio preparando o caminho para Jesus Cristo de Nazaré e disse: arrependei-vos porque é chegado a hora. Glória a Deus. Jesus começa o ministério dele dizendo: arrependei-vos porque é chegado a hora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, o reino do céu é arrependimento. O reino do céu não é aparência, é arrependimento. Se quer falar de você, deixe falar. Se quer dizer que você não é crente, deixe falar que você não é crente. Se quer falar que você não vai para o céu, deixe falar que você não vai para o céu. Mas você tem um segredo entre você e Deus. Você tem um segredo entre você e Deus que teu pai não sabe, a tua mãe não sabe, teu esposo não sabe, a tua esposa não sabe, os anjos não sabem, Satanás não sabe. Mas entre o teu coração e Deus há mistério que só Ele sabe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não te preocupe com posição de homem, a hora que o homem vai te exaltar ou a hora que o homem vai te bater. Mas fique ligado, porque se você tem uma chamada e você é escolhido, fique na posição, porque a hora certa que vai te exaltar é Jesus. Glória a Deus. Na hora certa que vai te colocar o Senhor dos exércitos. E Deus não vai colocar na tua mão, irmão, ferramenta para ficar enferrujada, não.
A ferramenta que Deus nos colocou, irmãos, foi para trabalhar. As ferramentas que Deus colocou na minha mão e na tua mão foi para trabalhar. Aonde não houver parência, o Senhor dá. Aonde não houver sabedoria, o Senhor dará. Aonde falhar tua fé, o Senhor te segurar pelas mãos e levará você ao outro lado para confundir os teus inimigos. Aonde tiver água, o Senhor vai abrir caminho. Aonde tiver rocha, o Senhor vai derrubar para você passar. E aonde tiver água que Deus não abrir caminho, Ele vai vir por cima das águas e vai te pegar pela mão, que nem fez com Pedro, colocar dentro do barco, porque você tem promessa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E se eu estou aqui nessa noite em cima do púlpito, é porque Deus tem uma promessa na minha vida, e a promessa dele ainda está de pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cabe a mim ficar na posição sim ou não. Você está aqui nesta noite é porque Deus ainda tem uma promessa para você. Deus tem promessa para você. A tua promessa ainda está de pé. A tua promessa ainda não morreu. A tua promessa ainda está viva. A tua promessa não morreu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque o limite de autoridade de todas as coisas que fez foi o Senhor. Você não é uma evolução de macaco, como diz a ciência. Você é um projeto de Deus. Assim como o sol é projeto de Deus. Que eu falei no começo. Assim como a lua é projeto de Deus. A terra é projeto de Deus. Os animais foi Deus que criou. Você também é projeto do Senhor. Aí você vai ver na vida de alguém acontecendo um milagre. Mas na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu acredito nesta noite, irmãos, que o que acontece na vida do teu vizinho de bênção, o que você vê acontecendo de milagre na vida do irmão e não acontecer na sua. Se você ficar na posição, vai acontecer na sua vida, porque a promessa que Deus fez, ela ainda continua de pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A promessa que Deus nos fez, irmãos, está em pé. Só de nós entrarmos aqui hoje, daqui a pouco sairmos, já é motivo de alegria. Já é motivo de glorificar e exaltar o nome do Glória a Senhor. Deus, aleluia. Agora eu quero dizer para você, irmãos, a promessa está de pé. Agora eu seria o pior dos hipócritas se eu dissesse do ponto aqui dizendo para você que você vai achar coisa fácil, que você vai achar chocolate. Não, é espinho. É espinho. Porque se nesta noite o Espírito Santo de Deus colocasse um telão aqui e mostrasse a minha vida, talvez vocês poderiam nessa noite nem dormir, nem acreditar o que é espinho. Mas Deus sabe. Eu não conheço a tua vida, nem você conhece a minha. Mas o teu particular com Deus é você e Deus que sabe. Mas eu só tenho uma coisa a dizer para você nesta noite. A promessa que Deus fez na tua vida ainda está de pé. O teu projeto ainda não morreu. E Deus me colocou aqui em cima desta noite para dizer para você que o teu projeto ainda está vivo. Porque toda a autoridade está nas mãos dele. Não importa quem vai tentar te parar, querer te parar. Mas toda vez que alguém, pode ser o inferno, pode ser quem for, tentar te parar, primeiramente vai ter que olhar para cima. Porque a tua vitória vem de lá. Glória a Deus, Senhor Jesus. Moral da história desta noite. Tudo que Deus fez está no controle. Glória a Deus, aleluia, Jesus. No começo aqui, quando eu li, que eu falei sobre os planetas, eu não saí do tema. É porque eu queria chegar nesse ponto, irmãos. Tudo que Deus fez está no controle. Glória a Deus, aleluia. Tudo está no controle. Nem a Terra vai alterar, nem o Sol vai alterar, nenhum dos planetas vai alterar a ordem. Nenhuma das estrelas vai alterar a ordem. Ninguém vai poder alterar e tirar o projeto que Deus tem na tua vida. Amém, Jesus. E Glória. nessa noite eu saio daqui crendo nesta palavra. E que a igreja continue orando pela minha vida. Porque não é fácil, irmãos. Sem a oração dos irmãos é difícil. Nós conseguimos levar a nossa cruz. Mas se orarmos um pelos outros, com certeza a vitória é nossa. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quanto mais